1975, portanto, desde o início da louça ainda de gosto de Coimbra, passando pelas influências do século XVII, ali o Brasão de Alcobaça, as influências do século XVII na Alvaria de Alcobaça nos anos 20, depois vai fazer todo o progresso com as peças das fábricas da segunda geração da pós-guerra, portanto, a Elisa Pava, aquelas que falou, aquelas que falou, até chegarmos a uma peça pintada mais recentemente, com a influência de Gita de Alcobaça, não esquecendo também a Cepal. E aqui, como hoje em dia, em vez da pintura, o que se destaca mais são as formas, portanto, aqui estão as 5 fábricas que, exatamente, a João Mazé, António Rosa, a Arfai, a Ferências Ramos e a São Bernardo Perto. É junto com a João Mazé, não é? Às vezes aparecem juntos, sim, parecem sim. Aqui não se está a privilegiar as peças, isto aqui é assim, museograficamente poderia até estar incorreto, não fosse temos aqui uma das maiores autoridades, se não a maior, dizer exatamente, porque não estão identificadas peça a peça. Portanto, ou seja, aqui estão peças que vêm desde a década de 30 até à década de 80, portanto, com aquilo tudo que se foi fazendo em Alcobaça, que é o tal moral de boas-vindas. Porque, de facto, antes de haver indústria, havia os famosos barristas de Alcobaça associados, graças à excepcional qualidade do barro existente, fez-nos, no século XVII, sobretudo, uma grande tradição de escultura. Tudo começou aqui, certo? Exato. Bom, também há Aveiro, que também pode reivindicar. Não, isso é muito mais moderno. No final do século XVII e XVIII, Aveiro também tem uma escola de barristas significativa e, portanto, o mosteiro hoje em dia guarda as peças mais significativas que fizeram, mas continua, porque, inclusive, muitas foram dispersadas após a extinção dos conventos e, portanto, aparecem em coleções privadas. E estas duas peças são absolutamente extraordinárias. Não são baratos. Portanto, naquela fase em que ele está a receber o leite que a Nossa Senhora deita para a boca dele, está E a forma é muito engraçada. a forma é muito interessante. Depois aqui é um mix de coisas. Aqui este prato é da primeira fornada, o espelho que está ali é para garantir que se consegue ver, enfim, mal. Portanto, o prato da primeira fornada, perdão, não é da primeira fornada, isso é a palangana. Aquele prato é da fábrica dos José Reis, que vem de Coimbra fazer a primeira fábrica, que é que vem dar origem depois à toda a fornada. Portanto, ou seja, isto tudo faz a mesma sequência. Mas aquele de 1875, aqui já no tempo do Manuel da Bernarda, que é o primeiro dos Bernardas a tomar conta da fábrica, e aqui em 1927, a segunda fábrica importantíssima de Alcobaça, que eram bem republicanos, que tinham 5 de outubro, é engraçado ter a primeira fase 5 de outubro. Aqui é uma mistura de peças desta primeira fábrica, essencialmente, portanto, do José dos Reis ou Manuel da Bernarda. Nem todas são marcadas, mas uma boa maioria das peças Isto era uma alternativa à cerâmica, à porcelana, à formalidade. Claro. Essa era para fazer ali. Interessante que esta parede toda é toda dedicada à segunda fábrica, portanto, à Olaria de Alcobaça. Não há nenhuma ordem específica cronológica aqui. Portanto, é uma mostra de pratos em que se mostra bastante uma área que o Sr. Secretário de Estado diz muito que são as letras, portanto, os pratos de quadras populares, com inspiração em Coimbra. Esta é uma jarra pintada e de aranhões lá de cima de peça do século XVII e de obra barroca. Deste lado aqui, a mesma coisa, a influência do século XVII. Aqui estas astrinas eram vendidas em feiras. Isto ainda é preciso ter em conta que nessa época andavam de carroça e vendiam em feiras. O próprio... No meu tempo do meu pai eram em feiras que se vendia muito. Exatamente. Claro, os tempos Já não eram com carroças, eram os com tempos de caminhonetas. Os tempos eram outros. O Sr. Secretário de Também há Estado. uma ideia de conseguir aqui ter a sensação de que as pessoas vão se identificar com estas coisas peças. que viram em casa dos avós, Exatamente. em casa das famílias. Exatamente. Ora, aqui deste lado, aqui são alguns artistas da olaria que se destacam, desde logo ali o José Brusco, que era um homem do exército, mas que pintava com muita ironia, aquilo é uma alusão à chita. Aqui uma peça do Leonel Cardoso, aquele célebre aguardista, o Alberto Souza, que era amigo da família Vera Natividade, o Ferreira da Silva, de Caldas, mas que trabalhou muito em Alcobaça, porque a gente sabe, trabalhou muito em Alcobaça e fez peças mais clássicas, fora aquelas formas extraordinárias que ele fez. Aqui Maria Leonor Natividade e aqui José Pedro, portanto, ou seja, toda esta panóplia aqui é dedicada ao livro. Dentro das lojas de Alcobaça, naquela época, nos anos 50, as montras, portanto, ou seja, em que tem todas as peças, isto tudo é aquele período chamado período áureo da louça artística de Alcobaça, portanto, entre a década de 30 e a década de 50. Portanto, está aqui outra vez a olaria, mas na fase azul, outra vez a Raul da Bernarda, outra vez a Elisa e Paiva, Pereira e Lopes,
algumas fábricas, os Pedros, o Olajul, a estatuária artística de Alcobaça. Portanto, aqui é o céu azul de Alcobaça. Aqui é engraçado, temos uma quadra da Virgínia Vitorino. Há dois pratos que vão vir para cá, para o Museu de Direitos, que é muito, a Virgínia Vitorino é muito cara à senhora vereadora da Cultura, que é uma grande apreciadora da Virgínia Vitorino. Exatamente, nasceu ali ao lado e que depois, já sabe, ou pode até às vezes não saber, porque ela está um bocado esquecida. Ela foi a escritora que mais vendeu na década de 20 em Portugal. É impressionante. 12 edições do primeiro livro cá e 2 no Brasil. Não é brincadeira. E depois as peças. Além de ter também peças de teatro. Talvez, e as peças de teatro eu disse melhor escolheu-se com ela. Teatro radiofónico também está com ela. A Joana chamou-lhe a isto de relicar. Isto, na verdade, tenho que admitir que foi uma coisa que eu idealizei. Tínhamos uma talha qualquer que pusemos lá em cima e daí a Joana diz que leva a relicar. Então, a ideia aqui seria pôr peças femininas da década de isto ainda das tatuagens. A Alcobaça também fez peças deste género. E temos aqui o brasão de armas dos monges no tempo do cardeal, do que veio ser em Portugal, do cardeal Dom Henrique, mas ele foi abaixo. Nós aqui, permitam que aqui temos, não está cronológico, está tudo devidamente identificado. Aqui é um bocadinho, nesta fase, uma amostra do que se foi fazendo na cerâmica em Alcobaça depois da década de 40. Esta peça fez capa de uma revista internacional, foram feitas várias, mas esta por acaso fez capa do Tanqueiro, talvez se lembre também, era uma fábrica próximo de Caminho de Aljubarrota, aliás deve estar por aí o Sr. Mário Tanqueiro, porque é imitar, parece uma coisa metálica, fugenta, não é? E isto teve imenso sucesso lá fora. O serviço Pedro Inês feito pela CEPAL em 2005 para as comemorações. E agora, aqui, não sei, o Alberto, se cá quer dizer alguma coisa aqui em relação às levas? Não, aqui é importante o museu ter um fundo, não é? Que depois possa renovar, não só em termos de exposições temporárias, como exposições temáticas, inclusive enriquecer a própria exposição permanente. Portanto, é ótimo ter as levas e podem sempre ser visitáveis, não só por investigadores, mas até fazer sim algumas datas de visitas às reservas, que é um conceito que alguns sítios fazem. Começamos com as 3 fábricas que nos têm acompanhado ao longo do tempo. Portanto, aqui há 3 colunas para São Bernardo, 3 colunas para Arfai e 3 colunas para João Mazei. Que, entretanto, tudo isto poderá, evidentemente, quando isto depois, numa segunda fase, quando esta zona estiver, portanto, quando houver ali uma ampliação, isto será museografado e, portanto, as reservas, se calhar, serão para marcar. Esta é bonita também da Arfai. É essa período. Deste lado, aqui temos a Nova Bernarda, isto aqui é a Nova Bernarda, a década de 50 até ao término da própria Nova Bernarda. Mas muito o que se vê aqui é Nova Bernarda. Estas aqui dizem muito, permita, porque quando se fala dos pais, falei isso até com a sua assessora, quando se fala dos pais como colecionadores, é assim, a questão não é, acho que nunca pensaram, provavelmente vamos fazer uma coleção. Mas este par de chávenas foi um presente de casamento dado por um operário da fábrica, que era aquilo que podia dar aos meus pais. Portanto, estas, para mim, evidentemente, têm um carinho especial. Ora, só uma passagem para ver a loja. Portanto, a loja, como tem a ADEPA, portanto, ou seja, no fundo temos algumas coisas relacionadas com o China e essencialmente é uma loja de algumas publicações, mas claro, como é loja das fábricas, portanto, loja do museu, tem as fábricas, se quiseres só entrar em lugar, está bom. Muito obrigado.
Olha aqui, curioso, isto não está cá com a ADEPA. Deixei estar parte da Inglesiana da comissão, ficou cá a fazer de fundo. Também não haviam depois. Ele faz fundo e faz o diálogo com eles, com as peças. Isto é o que se faz agora nas fábricas. Exatamente. São 5. Esta estava ali. Esta estava ali, a de António Rosa.